A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade de continuarmos estudando a Palavra de Deus dentro do projeto Toda a Escritura. Hoje nós veremos os capítulos 25 e 26 de Gênesis, com o tema Isaac e Rebeca, Venturas e Desventuras. Mas o título que mais apropriado seria mesmo Isaac e Rebeca e os perrengues da existência. Os perrengues. Porque eles tiveram muitas coisas boas para contar, mas também tiveram muitas lutas, muitas situações tristes, desafios. E é interessante a gente notar isso, porque quando nós olhamos para os patriarcas, para os grandes heróis da Bíblia, às vezes nós idealizamos as situações que eles viveram e tendemos a achar que as coisas eram mais cor-de-rosas do que são, do que foram. E não foram. Eles passaram por muitas lutas, muitas dificuldades, mas venceram. E aqui nós podemos aprender com eles também como a graça de Deus se manifesta para nos conduzir vitoriosos em Cristo Jesus. De uma certa maneira, a vida de Isaac é ofuscada, porque ela fica espremida entre a vida de fé de Abraão e uma vida extremamente dramática como a de Jacó. E aí fica Isaac ali no meio, não tem muita coisa contando sobre ele, ele é meio que uma ponte de transição, uma ponte sólida, firme, que levou a herança adiante. Mas não se fala tanto de Isaac quando se fala de Abraão ou de Jacó. Vamos lembrar algumas coisas sobre a vida dele, para a gente ter noção da existência, assim, em termos de idade, não é? Ele teve aquela festa de desmame entre 3 e 5 anos. Quando ele estava por volta de 15 anos, o pai levou para oferecê-lo em sacrifício, como nós vimos na quarta passada. 15, 16, 17 anos, por aí assim. Deus substituiu a vida de Isaac por de um carneiro, não é? E ele voltou para casa e continuou vivendo em casa. Quando ele tinha cerca de 37 anos, a mãe morreu. 37 anos. E ele ficou muito desconsolado com a morte da mãe. Não sei se havia um apego todo especial por ele, mas ele ficou desconsolado. E aí Abraão providenciou para que fosse encontrada uma esposa para ele. Veio Rebeca. E então ele, com 40 anos, casou. Algum tempo depois nasceram as crianças. 20 anos depois, ele estava com 60 anos. Quando nasceram Isaac e Jacó. Desculpe, Esaú e Jacó. Porque Rebeca era estéril. E aí passou o tempo, as crianças nasceram, até que houve aquele lance de Jacó enganar Isaac para receber a bênção de Esaú. E Jacó fugiu, foi para Padã Arã, onde ele encontrou com o irmão de Rebeca, Labão, e casou com as filhas de Labão. Isso nós veremos na próxima semana. É interessante ver isso. Mas o que importa agora é que ele estava com 75 anos, Isaac, com 75 anos, quando Abraão morreu. Quando o pai dele morreu, Isaac estava com 75 anos. E ele morreu com 180. Então foi uma vida longa. Vamos então, a partir do capítulo 25 de Gênesis, começar a ver alguma coisa mais detalhada com lições para nós. O capítulo 25 tem uma série de histórias de família, não é? E começa com a história dos últimos dias de Abraão. E veja aí no versículo 1. Desposou Abraão outra mulher chamada Quetura. E aqui, quando a gente lê isso aqui, a impressão que nós temos, principalmente o leitor moderno, é que Abraão casou com Quetura depois que Sara morreu. Mas isso não está escrito aqui. Talvez, é muito mais provável até, que Quetura tenha sido uma das esposas no nível de concubina de Abraão, como ele tinha várias concubinas, não é? E foi talvez no lugar de Agar, ou antes de Agar, a gente não sabe.
Mas o provável é que tenha sido isso. E aí diz o seguinte, que ela teve vários filhos, e quando chega no versículo 7, fala da morte de Abraão. E diz assim, Gênesis 25, verso 7. Foram os dias de vida de Abraão, 175 anos, expirou Abraão, morreu em ditosa velhice. Olha que coisa bonita, ditosa velhice, uma velhice bonita. Avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Ditosa velhice, o que quer dizer ditosa velhice? Não morreu encarcerado, não é isso apenas aqui. O sentido não é a condição física de Abraão. O sentido aqui é que Abraão morreu realizado, maduro, tendo cumprido os propósitos de Deus para a vida dele. Ele alcançou o propósito de Deus para a vida dele. E aí ele morria de um homem de uma vida plena. É isso que é a realização de uma vida plena. Você cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. E depois o versículo termina de uma maneira mais ou menos misteriosa. E diz que ele foi reunido ao seu povo. Que povo era esse? Afinal de contas, o povo dele estava lá em Harã e o resto estava lá na Mesopotâmia. E ele foi sepultado em Canaã. Não é isso que seu sentido, não é o lugar que ele foi sepultado. Aqui está falando de uma questão espiritual, de vida após a morte. Abraão, como herói da fé, como um homem temente a Deus, quando ele passou desta vida para a outra vida, ele foi se juntar com outros heróis da fé, com aqueles que eram o seu povo de fato. Quem? Adão, Eva, Abel, Sete, Enoque, Noé, Matusalém, Melquisedeque. Essas pessoas, essa turma aí, é que é o povo de Abraão. Então Abraão foi reunido a eles. Isso nos fala muito bem da questão da continuidade da vida após a morte, mas fala também de uma questão da identidade coletiva do povo de Deus. Nós não seremos assim individualistas quando chegarmos no céu. Nós faremos parte de uma comunidade de fé. Nós estaremos reunidos com o resto do povo de Deus. Não seremos uma alma solitária lá, olhando para um monte de desconhecidos, não. Nós estaremos juntos com aqueles que são o nosso verdadeiro povo. Essa é a nossa esperança. E o capítulo continua, depois tem os descendentes de Ismael, depois tem os descendentes de Isaque. Quando começa a falar dos descendentes de Isaque, a partir do versículo 19, tem a história do nascimento de Esaú e Jacó. Agora, note como começa. No versículo 19, estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Note que coisa interessante, Rebeca era estéril. A mulher indicada por Deus para ser esposa do patriarca, que iria continuar a semente de Abraão, era estéril, não podia ter filhos. E aí não dá para entender. Será que Deus não tinha percebido isso? Será que Deus tinha errado? E indiquei uma mulher que não pode ter filho para Isaac? Não. Deus está controlando tudo. Deus queria mostrar que a semente santa não seria fruto de uma mera combinação biológica de marido e mulher. Era tudo pela bênção de Deus. Era tudo dentro da dependência de Deus. E Isaac é apresentado aqui como um homem de oração. Orou 20 anos. E orando pela sua esposa, perseverando em oração. Isso nos ensina a orar sobre determinados problemas, não é, irmãos? Nos ensina a perseverarmos diante de determinadas questões. E aí, Deus atendeu a oração de Isaac, porque Isaac foi a pessoa usada para operar na vida de Rebeca para que ela concebesse. Foi graças à oração de Isaac. Tem um ensinamento aqui. A família da promessa deveria continuar a depender de Deus a cada passo,
Mas tem um ensino para nós também. O ensino para nós é que a bênção divina não é determinada etapa da vida, não quer dizer que agora está tudo resolvido, eu já posso ir para outra etapa. Não. A cada etapa nós dependemos da bênção de Deus. Teve uma etapa da vida de Isaac que ele precisava de uma esposa. Deus providenciou, mas agora não tinha filho. Na próxima etapa, ele dependia de Deus também. Assim também é na nossa existência. Deus vai nos abençoando a cada etapa. E na etapa seguinte, para percorrer com bênção, com sucesso, com alegria, a gente vai precisar da bênção de Deus também. Sempre dependendo de Deus. Sempre dependendo de Deus. Nunca com a ilusão de que eu posso ser independente dele. Agora o Senhor já me abençoou, eu vou virar o rei da cocada preta. Eu não sei se cocada tem reino, mas lá não. Mas nós não podemos pensar isso assim. Somos sempre dependentes do Senhor. Sempre. E quanto mais cedo a gente notar isso, melhor. Evita a gente se desiludir conosco mesmo. E depois diz, por que eu não orei antes sobre essas questões? Por que eu não pedi a bênção de Deus primeiro? E aí, a narrativa do texto continua, e no versículo 22 tem uma questão interessante. Diz que os filhos lutavam dentro dela. Então ela disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Por que vivo eu? Ou seja, embora tivesse concebido em resposta à oração, embora a oração dela tivesse sido atendida, ela também não tinha agora sossego na vida. Percebia que as crianças estavam brigando dentro dela. Recebeu uma bênção, mas a bênção, ao invés de agora está tudo bem, ela trouxe outro problema. Eu tenho que lhe dizer que isso acontece muitas vezes. É assim mesmo na vida. A vida é assim mesmo. Nós clamamos a Deus por uma determinada bênção, Deus nos atende, mas nós vivemos num mundo mau, num mundo caído, contaminado pelo pecado. E isso faz com que, embora a bênção venha pura de Deus, as circunstâncias que nos cercam faz com que nós tenhamos problemas por causa da bênção. E Rebeca estava sofrendo isso. Orou pela bênção, a bênção chegou e as crianças estão brigando. Você ora por Deus para ter sucesso, para conseguir um emprego muito bom, e aí vem o imposto de renda, ou então vem um invejoso, então vem alguém dar um trambique. Aí você ora para que o filho tenha sucesso e consiga entrar numa boa universidade, aí ele entra numa boa universidade, vai para longe, e você fica morrendo de saudade dele. Nada é completamente satisfatório nesse mundo. Nada é completamente... Por quê? Porque esse é um mundo caído. Esse é um mundo contaminado pelo pecado. E como é que a gente faz então? A gente ora para não ter bênção? Não, sem bênção é pior. A gente ora para ser consolado e abençoado a cada etapa. A cada novo desafio que surge, a gente vai orando, pedindo bênção de Deus para vencer esse novo desafio. E foi isso que Rebeca fez. Rebeca foi clamar ao Senhor e consultou o Senhor. E Deus disse para ela o seguinte, versículo 23. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Deus deu uma revelação para Rebeca do que estava acontecendo. Já desde o ventre, aquelas crianças estavam se degladiando, brigando entre si. E Deus disse aqui, e eu sei que no futuro, o mais velho, que é o primogênito, é que vai servir ao mais novo. O mais novo vai ter preponderância sobre o mais velho. Como é que Deus estabeleceu isso? Deus é soberano. Deus estava dizendo para Rebeca que ele havia escolhido o mais novo para ser mais forte, mais poderoso no futuro, dá origem ao povo mais poderoso do que o mais velho. Ou seja, os descendentes daquele que seria Jacó iriam dominar os descendentes daquele que seria Esaú. E isso aconteceu ali. E aí, quando a gente olha para a história de Israel, a gente vê que aconteceu exatamente isso. Os descendentes de Esaú deram origem a um povo chamado Idumeu, ou Edom, que é o mesmo povo.
Os edomitas, ou os idumeus, eles tiveram relações extremamente problemáticas com o povo de Israel. Extremamente problemáticas. Desde quando o povo saiu do Egito, as coisas eram assim. E continuou na história de Israel, até que chegou um ponto que Israel dominou. Na época de Davi, dominou completamente os edomeus, os descendentes de Esaú. E continuou no domínio sobre Salomão, até que alguns séculos depois, o povo edomeu, em cumprimento a outra profecia que ainda vai ter mais para adiante, se libertou do domínio de Israel. Mas aconteceu como está escrito aqui, 2 nações no interior de lá. Até que chegou a época que as crianças tinham que nascer. E quando foram cumpridos os dias para que desse luz, versículo 24, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. 25, saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso se chama Esaú. É interessante aqui o jogo de palavras, tá? A palavra ruivo, no hebraico, é Edom, que significa em português, ruivo, vermelho, avermelhado. Edom, avermelhado. E aí diz assim, cheio, todo coberto de pelos. Pelo em hebraico é Seir, que é uma outra maneira de se referir aos descendentes de Esaú, o povo de Seir. Por exemplo, lá no capítulo 36, verso 8, diz assim, então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir, quer dizer, no monte de Edom, tá? Pelo. Então, tudo ligado aqui numa relação com o nome do camarada, da criança que estava nascendo, né? Características de ser avermelhado, tal. Isso vai ser interessante notar depois na história lá da sopa de lentilha, lá do caldo avermelhado. Isso é verdade também quando você olha lá para as terras onde os descendentes de Esaú se estabeleceram, do outro lado do Mar Vermelho, do outro lado do Mar Negro. Você olha a partir de Israel para o lado de lá, você vê a terra avermelhada, tão avermelhada que o reflexo no Mar Negro ou no Mar Vermelho dá uma coloração avermelhada no reflexo. E aí fica tudo combinando, o nome do camarada, a forma como nasceu, a aparência da terra dele, tudo avermelhado. E aí tem o segundo filho, versículo 26, diz assim, depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Ou seja, tinham passado 20 anos, né? Muito bem, então o que é que tem a ver calcanhar com Jacó, etc? É porque a palavra Jacó, em hebraico, soa parecido com calcanhar, tá? Tem uma pronúncia parecida. Literalmente, a palavra Jacó não significa o calcanhar, nem usurpador. Isso foi o nome que adquiriu por causa da circunstância aqui que o versículo vai falar, tá? Significa, provavelmente, os linguistas acham que era o significado provável, era Deus protege, Jacob, Deus protege. Só que é parecido com calcanhar. Calcanhar é Jacob, e Jacó, Jacobo. Mas Jacobo soa parecido no hebraico com aquele que segura o calcanhar. Ou seja, o nome do homem era Jacobo, soa parecido com Jacob. E aí, tem aqui com a história que ele nasceu segurando o calcanhar. Qual que é o significado disso? É como se fosse uma luta de judô, que você vai dar uma queda no outro camarada, pega a perna dele lá e... É aquele que você dá uma rasteira no outro para derrubar o outro. E aí o Jacó ficou associado, o nome dele a usurpador, suplantador. Alguém que dá uma rasteira no próximo. E ficou com essa fama o Jacó, coitado, desde que nasceu. Muito bem. Cresceram e quando chega nos versículos seguintes, no versículo 27, e nós vamos ver duas formas de vida diferentes, não é? Cresceram os meninos. Saiu Esaú, perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato, habitava em tendas. A palavra pacato, pacífico, tem um sentido também de um homem firme,
tá? Estabilizado. Ele não era peregrino de sair andando por aí, era uma pessoa firme. Ele não era um filhinho da mamãe, não. Uma pessoa que estava sempre, coitadinho do meu filhinho. Não, ele era uma pessoa bem estabelecida dentro de casa. Aí o que acontece no versículo 28, a gente tem que pensar um pouquinho. Isaque amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Aqui aparece uma nota extremamente triste, uma tristeza tremenda, quando os pais não conseguem controlar a preferência que tem eventualmente por um determinado filho. Um comentarista bíblico chamado George Livingstone disse que o caráter contrastante dos rapazes despertou gostos e desgostos dos pais que tenderam a colocar uma cunha emocional entre eles. O que é uma cunha? Quem trabalha em construção sabe o que é uma cunha, aquele pedaço de madeira que você usa para separar duas outras madeiras ou para separar duas superfícies, não é? Ou um ferro que você coloca lá e bate para poder abrir aquilo ali. A preferência de um pai por um e da mãe pelo outro colocou uma cunha emocional entre eles e foi separando os filhos. Isso é uma tristeza tremenda. Os pais têm que aprender a controlar suas predileções. É impossível não ter uma predileção por um filho ou outro em determinada ocasião. E isso varia. Nós somos humanos. Tem hora que você gosta mais de um, do comportamento dele, mas ele não gosta tanto do outro, mas aí o outro adoece, aí você gosta mais do outro, e você fica pulando. Isso é normal, isso é da vida, é da nossa fraqueza humana. Não conseguirmos ter o mesmo nível de sentimento para com todos. Mas a gente não pode deixar isso fora de controle. Tem que controlar isso. Não pode deixar que crie ressentimentos entre os filhos. Que isso traga injustiça entre os filhos. E Rebeca e Jacó não aprenderam a controlar isso. Eles deixaram que isso aparecesse. Deixaram que isso fosse bem ostensivo. E aí apareceu, e os filhos ficaram magoados um com o outro, por causa da preferência dos pais. O pai gostava mais de um, gostava mais de outro. E acontece muitas vezes. A mãe gosta mais de uma criança e fica agindo com ela porque, como se o pai fosse uma ameaça com aquela criança, e fica mimando e protegendo, como se estivesse precisando proteger do pai. Ou o pai que pega uma criança e gosta muito dele e dá determinados presentes para ele que não dá para o outro. Ou fala bem de um e não fala do outro. Isso é horrível. Isso é uma coisa que tem que ser controlada. Nós temos que orar para que isso não aconteça nas nossas vidas. Temos que evitar esse tipo de coisa. Agora, no final, aqui uma coisa para observar nesse versículo, antes de irmos adiante, são as preferências de Isaque para definir de qual filho ele mais gostava. Olha só o que é que tem aqui. Isaque amava Esaú porque saboreava a sua caça. Isaque tem umas caças tão gostosas. Aliás, Esaú tem uma caça tão gostosa e o Isaque gostava mais de Esaú porque ele tinha essa caça. Note que ele definiu a sua preferência afetiva com base nas sensações físicas, daquilo que ele gostava, que ele sentia prazer fisicamente. Essas duas coisas vão ter consequências drásticas, terríveis mais para adiante. Uma mãe que é protetora de um e o pai que ama muito o outro. E o gosto do pai pelo outro porque tem coisas gostosas para oferecer para o pai. Ou seja, você não está vendo nada de espiritual aqui. Tudo muito físico. Tudo muito carnal. Mas peraí, pastor Daniel. Isso não era Isaque e Rebeca? Aquele homem que Deus atendeu a oração dele para dar saúde à mulher dele, para ela poder conceber, que foi usado por Deus? É, esse mesmo. Sabe quem era Isaque? Um homem igual a nós. Sabe como era Rebeca? Uma mulher igual a qualquer crente, cheia de fraquezas.
sujeitos às mesmas paixões que nós. Todos somos feitos de carne, todos podemos errar, todos precisamos da graça de Deus. Os irmãos conhecem a história e sabem que um dia nós chegamos no versículo 29. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. Ou seja, tinha feito uma comida gostosa lá, cheirosa. E aí chega o faminto do irmão Esaú, sem ter conseguido pegar nada, porque estava morrendo de fome. Não conseguiu nada, desfalecendo. Chega lá e disse-lhe, versículo 30, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom, ou seja, vermelho. Cozinhado vermelho. Quando você chega lá no versículo 34, diz que o cozinhado vermelho era uma sopa de lentilha, um cozinhado de lentilhas. Ora, lentilha não fica vermelho. Então o Jacó deve ter colocado algum tempero especial ali, que deve ter dado uma coloração mais gostosa, ficou mais cheiroso lá, alguma coisa lá que estava mais apetitosa, não é? E aí o Jacó disse-lhe, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Olha que coisa terrível, que coisa de aproveitador, que coisa triste. O que é que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui o resultado daquela cunha emocional da divisão que foi provocada entre os dois. Jacó tinha ressentimento do irmão mais velho, porque o direito de primogenitura tinha uma porção de regalias. Entre elas, por exemplo, o primogênito é quem ficava liderando a família na ausência do pai. Quer porque o pai não tivesse condições, quer porque o pai tivesse morrido, o primogênito é quem passava a ser o líder da família. Além do mais, ele recebia 2 partes da herança. Ou seja, só tinha Esaú e Jacó, então a herança era dividida por 3 e 2 partes iam para o filho mais velho. Se fossem 5, era dividido por 6, 2 partes iam para o filho mais velho, para o primogênito. E o Jacó agora todo interesseiro. Que pecado, isso é pecado, é vergonhoso. O Esaú não quis nem saber. Versículo 32. Respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveita o direito de primogenitura? Disse-lhe então Jacó, jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o direito de primogenitura a Jacó. Quando ele fez isso aqui, ele simplesmente desprezou o direito de primogenitura. Versículo 34. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Ou seja, comeu, bebeu e saiu. É um comportamento completamente guiado pelos sentidos físicos. Ou seja, barriga cheia, coração contente, né? Como diz o ditado. Exclusivamente guiado por aquilo que pode ter no momento imediato. Com quem é que Esaú aprendeu a ser assim? Talvez influência do pai, que definia seus afetos pelos seus sentidos físicos. A consequência para Esaú foi terrível, foi terrível. Mas aqui eu quero fazer uma pausa. E a gente já percebe que existem problemas aqui na vida de Isaac, que ele precisava ter resolvido ou ter cuidado para não transferir essa influência para os filhos. Ele tinha defeitos e deixou que esses defeitos fossem passados para o filho como uma forma de exemplo. Todos nós temos problemas, todos nós temos defeitos, temos fraquezas. E a gente tem que orar, o nosso dever é orar e vigiar para que o nosso comportamento e os nossos defeitos não induzam os filhos a seguirem o mesmo caminho que a gente, porque eles vão imitar. E é chato quando se chega numa determinada idade, não é? Por exemplo, na minha idade, quando eu olho para trás, eu vejo que meus filhos erraram em coisas que eu errei, eu falo, caramba, eu não tive maturidade para poder dar um jeito de que ele não aprendesse comigo nessa mesma questão. Cada um de nós tem que vigiar sobre isso, vigiar e orar. Esaú, então, desprezou o direito de primogenitura. O direito de primogenitura não é um acidente biológico.
Não é uma coisa que acontece ao acaso. É Deus quem define quem vai ser o filho que vai nascer primeiro. Então, o primogênito, ele é primogênito por designação de Deus. Isso envolve privilégio e envolve responsabilidades. Você não pode simplesmente dizer, não quero mais ser o primogênito. Não, você recebeu uma incumbência de Deus. Você é o filho mais velho. Você é o primeiro a ser escutado. Os irmãos mais novos olham para você como uma referência. A sua palavra tem peso. As suas opiniões são levadas em consideração. É Deus quem escolhe. Ele escolhe e prepara o primogênito para ter essas características. E Esaú simplesmente desprezou isso tudo. Ou seja, ele desprezou o papel de Deus para com ele. Por isso aqui em Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17, tem uma recomendação. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou os direitos de filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde ele quis a bênção do pai, mas foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora tivesse implorado com lágrimas. Ele chorou amargamente, Esaú. Mas há coisas na vida para as quais não adianta mais se arrepender. É tarde. A oportunidade passou, o tempo não volta atrás. Não é tarde para você obter o perdão de Deus. Não, isso sempre há tempo. Mas é tarde para consertar a situação, para resolver aquilo que estava errado. Esaú fez isso. Desprezou por uma sopa de lentilhas. O evangelista Dwight Moody, um dos grandes evangelistas da história da igreja, ele disse assim: com exceção do fruto proibido no jardim do Éden, nenhum outro alimento custou tão caro quanto esse cozinhado de lentilhas. Sabe, tem muita gente muitos crentes que às vezes arriscam sua primogenitura espiritual, os seus direitos de filho de Deus, por um prato de lentilha que o mundo oferece. Das mais variadas espécies. São cozinhados vermelhos aí, sob forma de corrupção, de desvio de dinheiro, de sexo ilícito, de conversas imorais, de trambiques. Tudo isso são pratos de lentilha que são oferecidos para tentar minar os seus direitos de primogenitura. Temos que estar atentos sobre isso. A conduta de Esaú ilustra a conduta do homem natural, ou seja, daquele que não é salvo, do não regenerado, aqueles que são guiados apenas pelos sentidos físicos, pelos desejos naturais. Ah, mas eu conheço crente que é assim, é um crente que não se converteu ainda. Vem à igreja, pode até cantar, mas se ele é guiado apenas pelos sentidos físicos, pelos desejos, pelas vontades, ele está igual a Esaú. Ele não nasceu de novo. Precisa de um sopro regenerador do Espírito Santo nele, para ele nascer de novo. Muito bem, até que chegamos no capítulo 26, que fala de Isaque na terra dos filisteus. Aí diz aqui no versículo 1, sobreveio fome à terra, além da que tinha havido nos dias de Abraão. E foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E aqui a gente tem que tomar algumas considerações, fazer algumas considerações. Vocês sabem que aqui aconteceu que Isaque falou para o povo lá de Gerar, para o rei Abimeleque, que Rebeca era irmã dele, porque temia ser morto, não é? Muito bem. Mas vem cá, Abraão não falou com Abimeleque também? E Sara não estava grávida, ela não tinha nascido agora as crianças, ou então já era mãe de 2 filhos, como é que é? Não, provavelmente esse capítulo aqui, essa parte aqui, está descrevendo algo que aconteceu antes do nascimento das crianças. É provável que ele não esteja em ordem cronológica, tá? Rebeca ainda era uma beldadezinha que o rei Abimeleque ficou de olho nela. Mas aí tem uma questão interessante, mas o rei Abimeleque não tinha andado em cima de Sara, mulher de Abraão, mãe de Isaque? Não era o mesmo Abimeleque. Existem 2 possibilidades. Uma é que Abimeleque seja um título real.
A palavra Abimeleque significa meu pai é rei. Então tem alguns títulos reais que passam de pai para filho, como por exemplo, Faraó. Faraó não é um nome, é um título real. Czar não é um nome, é um título real. César não é um nome, é um título real. Imperador não é um nome, é um título real. E por aí vai. Então talvez Abimeleque fosse isso. Ou talvez Abimeleque fosse um nome mesmo, e não um título real, que tivesse sido passado de um rei para outro. Como por exemplo, Pedro II era filho do Pedro I, mas era outra pessoa. Os dois eram Pedros, não é? E tem vários exemplos desse na história e até na Bíblia, né? Jeroboão I, Jeroboão II e por aí vai. Era outra pessoa. Mas o problema mais interessante para a gente tratar aqui agora é o problema histórico. Por quê? Porque fala no final do capítulo, versículo, ele era rei dos filisteus. E os filisteus não estavam habitando em Canaã ainda na época de Isaac. Os filisteus eram um povo vindo da região de Creta, e eles chegaram em Canaã mais ou menos na época que Josué chegou. Era Josué atacando os cananeus por um lado e os filisteus atacando os cananeus por outro. Mas na época de Abraão, ou seja, e de Isaac, cerca de 400 anos antes dessas coisas acontecerem, não tinha ainda os filisteus lá. Então por que é chamado filisteus? Provavelmente é uma alusão à região que os filisteus estavam. Como a gente fala, por exemplo, os índios americanos, a gente não fala assim? Ora, na época dos índios aqui não havia América. Então não faz sentido chamá-los de americanos. Os índios brasileiros, não havia o Brasil na época que era dominado pelos índios. Então, o rei cananeu, não havia cananeu lá. Aliás, filisteu. Havia outro povo lá. Mas por uma questão de convenção geográfica se falava assim. Não é? Na época que o livro foi redigido, nem se sabia mais quem era o povo que tinha habitado naquela região. Então já se colocava assim, quem era rei naquela região era o rei dos filisteus. No versículo 2 e 3, Deus aparece a Isaac e faz uma promessa para Isaac. E diz assim, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, por causa da fome, não é? Fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, te abençoarei, a ti e a tua descendência, e darei estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Deus repete para Isaac a mesma bênção que tinha prometido a Abraão. Isaac é o herdeiro da promessa e o continuador da promessa. Ele vai levar isso adiante. Chega no versículo 7, diz assim, perguntaram-lhe os homens daquele lugar a Isaac, né? A respeito de sua mulher e disse, é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, pois dizia consigo mesmo, para os homens do lugar não me matarem por amor de Rebeca, porque ela era formosa de aparência. Onde nós já lemos isso? Na história de Abraão. Esse período agora, esses últimos 2 meses, no culto doméstico lá de casa, o meu filho estava lendo o livro de Gênesis com meus netos. E aí, quando chegou nessa parte aqui, um deles, oh, no, again! Tipo assim, de novo? Por que isso? Porque Isaac está fazendo a mesma coisa que o papai dele fez. Lembram daquela questão dos defeitos do pai serem imitados pelo filho? Está acontecendo aqui de novo. A gente tem que vigiar, tem que estar atento. Deus. Tem que estar atento para não transmitir os nossos defeitos para os filhos. E a gente vê isso acontecendo muito nos nossos dias, tá? Comportamentos reproduzidos. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, mentir para fugir de responsabilidades. Dar uma desculpa esfarrapada para fugir da responsabilidade, imitando os pais. Ou cometer infração para não arcar com as consequências de mau planejamento ou desejo não controlado. Como assim cometer infrações? Excesso de velocidade porque não saiu na hora de casa. O pai vai fazendo isso, o filho tende a fazer isso.
Aí chega na corte, dá uma desculpa esfarrapada. Aprendeu. Ou então falar do mal dos outros para poder aparecer bem. São coisas que a gente vê acontecendo. E a gente tem que se vigiar para não transmitir isso para os filhos. Muito bem. E aí ficou lá como sendo, né? O Abimeleque ficou com uma pulga atrás da orelha, tá? Abimeleque também não era bobo. Ele ficou com a pulga atrás da orelha. Um dia, passando lá pela casa de Isaac, ele foi olhar pela janela. E veja o que ele viu no versículo 8. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Era um tipo de carinho que a palavra ao pé da letra brincava com Rebeca, tá? É um eufemismo. Ou seja, eufemismo é quando você usa uma palavra suave para não chocar a pessoa com a palavra séria mesmo, tá? Quando você diz assim, não, fulano de tal partiu. Quer dizer, é para não dizer que morreu, né? Partiu, né? Ou descansou. É um eufemismo, né? Não, ele não está muito bem, está um pouco, não está se sentindo muito bem. A pessoa está mal, mas é um eufemismo. Brincava, termo original hebraico, que algumas traduções antigas ainda conservam, significa fazer carícia sexual. Era um tipo de carícia que o Abimeleque não teve dúvida do que estava acontecendo. Ninguém trata a irmã daquele jeito. E aí ele chegou e deu um aperto lá no Isaac, não é? No versículo 10. Abimeleque chamou Isaac 9, né? E disse, é evidente que é tua esposa, por que não disseste? Aí Isaac disse que é porque estava com medo. Versículo 10. Disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. Note que aqui, quando ele falou se referindo àquela situação, mas colocando as coisas no plural. Ele disse assim, o que é isso que nos fizeste a todos nós. Depois ele disse assim, tu terias atraído contra nós grave delito. Nos fizeste contra nós. Por que não só contra um ou contra o outro? Porque o pecado contamina todos aqueles que estão ao redor. Quando existe pecado numa sociedade, numa igreja, num ambiente, aquilo sai contaminando aos que estão ao redor. Mas se o pecado é cometido por uma autoridade, sai contaminando todo mundo, prejudicando todo mundo que está embaixo da autoridade, não contaminando no sentido de se tornar pecador, mas de sofrer as consequências. Todo mundo sofre as consequências. Vários textos na Bíblia indicam isso. Daí a responsabilidade de pai, sacerdote, pastor, rei, governador, porque se ele é atingido por pecado, se ele comete pecado, todos os que estão abaixo da sua autoridade são prejudicados. Deixa eu ler alguns versículos aqui sobre isso. Levítico capítulo 4, versículo 3. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho, ou seja, prejudicou o povo todo. O sacerdote pecou, prejudicou o povo. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura. Aí versículo 5. Não adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade do pai nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, entra pai ou mãe numa vida de pecado, os filhos, netos e bisnetos acabam sofrendo as consequências desse pecado. Não é a culpa do pecado no sentido de mandar para o inferno, mas tem consequência do desregramento da vida, de doenças que são transmitidas, de não conseguir se libertar de determinados vícios. Aquilo sai prejudicando a descendência. Agora, mas não devia ser assim. Então também o versículo seguinte não devia ser, porque Deus diz que abençoa até a milésima da geração daqueles que o obedecem. Não. As duas coisas têm que funcionar. Deus abençoa a geração daqueles que lhe obedecem e a geração daqueles que lhe desobedecem sofrem as consequências. Isso tem outros versículos da Bíblia, mas vamos para adiante aqui. Chegamos no versículo 12 a 14. Versículo 12 a 14 fala agora do progresso de Isaac. Diz que semeou Isaac na terra
e Deus o abençoava. Versículo 13. Enriqueceu-se o homem, ficou riquíssimo. Versículo 14. De maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Ou seja, passou a fome, não tinha mais problema, não tinha mais a mulher de Isaac. O problema é o seguinte: esse camarada está ficando rico. Está ficando rico aqui na nossa terra. Esse estrangeiro veio para cá e está enriquecendo. E começaram a ficar com inveja dele. Mas vem cá, não foi Deus que abençoou? E agora ele é fruto de inveja, ele é alvo de inveja, aliás? É exatamente isso, a vida é assim. Nada vem sem trazer algum tipo de problema, porque o mundo está errado, o mundo está corrompido. O mundo está corrompido. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Ou que bênção, Deus acrescenta. Mas vai ter o invejoso, vai ter perseguição, vai ter gente falando mal, levantando suspeita. E era o que estava acontecendo aqui. A vida é assim que acontece. Nada é perfeito nesse mundo, no mundo caído. Versículo 18 a 25 fala que os filisteus entupiram os poços que Abraão havia cavado. Abraão tinha cavado o poço, Isaac chegava lá, quando ele chegava lá, os filisteus tinham entupido os poços. E assim foi. Aí ele ia para outro lugar. Chegava lá, os filisteus entupiram de novo. 3 ou 4 vezes aconteceu isso. Isaac não entrava em contenda, era um homem pacífico, mas sofreu, tendo que se mudar por causa da perseguição, por causa da inveja. Ou seja, um ato hostil dos filisteus, movidos por inveja e xenofobia. Você já viu algo parecido? Um estrangeiro em algum lugar que começa a se dar bem e começa a receber hostilidade, e você pensava que era só aqui? Não. É da natureza humana. Isso acontece aqui, no Reino Unido, no Paraguai, no Brasil, na Babilônia, em qualquer lugar. Este é um mundo caído em pecado. Só a graça de Deus para nos sustentar. Muito bem. A vida sem problemas não existe. Quem busca uma vida sem problemas corre atrás do vento ou varre folha nas ventanias do outono. Você já experimentou varrer folhas agora no outono? Na ventania? Você quer juntar a folha, você fica pedindo a Deus para não soprar nem um ventinho, porque senão é a coisa mais inútil do mundo. É a mesma coisa que você querer uma vida sem problema. Ah, Senhor, me dá uma vida mansa, tranquila, sossegada, que eu não tenha problema com nada. Não é assim. Isso não é aqui, é no céu. Aqui nós temos tribulações. Estamos no mundo caído. A hora da redenção ainda não chegou. Mas Isaac tinha sido abençoado por Deus. Sofria perseguição, sofria tristezas, mas veja o versículo 25. Diz assim, versículo 25. Então levantou Isaac ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor. Ou seja, no meio daquilo tudo, ele era grato a Deus e adorou a Deus. Foi grato por tudo quanto havia recebido do Senhor. Abimeleque foi fazer com Isaac, ele percebeu a bênção de Deus sobre Isaac, se arrependeu, foi lá procurar Isaac, e aí Isaac disse assim: o que é que o senhor quer aqui? E aí o Abimeleque disse assim: olha, eu vi que Deus está abençoando você, eu vim fazer as pazes aqui, quero fazer uma aliança, você não nos ataca, vamos fazer um juramento. E aí juraram lá na borda de um poço lá, que deram o nome de Poço do Juramento, que em hebraico é Berseba, que é um nome muito famoso na Bíblia. É o Poço do Juramento. O mesmo nome que Abraão já tinha dado. No versículo 34, diz que Esaú era da idade de 40 anos, quando tomou por esposas Judite, filha de Beeri, Eteu, portanto era um etita, né? E Bezamate, filha de Elon, também Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Que tristeza terrível. O que é que você pode falar sobre as esposas de Esaú? Eram duas mulheres lá dos heteus lá, tornaram-se amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Profunda amargura. De onde é que vem isso? Elas não conheciam os hábitos da família, não conheciam o Deus da família, não conheciam a ética da família. Elas estavam acostumadas da maneira de ser de seu povo. E Esaú ficou encantado com elas. Lembre que Esaú era atraído por questões físicas.
ficou encantado com elas. Não quis nem saber do resto. Amargura de espírito para os pais. Algo parecido com o que acontece com o julgo desigual, casamento em julgo desigual. Muitos crentes ou muitas crentes, muitas vezes, na pressa, dão lugar a um sentimento no coração por terem se sentido atraído por uma pessoa que não é filho ou filha de Deus. E embarcam nesse casamento e com o tempo começam a perceber que aquilo se torna amargura de espírito. E isso acontece mesmo. Acontece. Até hoje. Vamos resumir então as lições que nós podemos aprender nesses 2 capítulos. Os ensinamentos e rever algumas aplicações. Primeiro ensinamento é que a bênção de Deus pressupõe que a pessoa vai trabalhar, que a pessoa vai se esforçar. Ou seja, ser uma pessoa abençoada por Deus não é tipo ganhar na loteria, vem tudo fácil e não preciso fazer nada. Não é isso. Deus abençoa a pessoa e você vai se esforçando. Quando você lê a narrativa do povo saindo do Egito, indo para Canaã, atravessou o deserto, os vestidos não se desgastaram, as sandálias não se desgastaram, não é verdade? Mas eles tiveram que andar todos os dias. Não havia uma esteira lá, rolante, levando os crentes, lá o povo israelita pelo meio do deserto. E eles lá numa boa. Não, eles tiveram que andar. E suavam. E ficava lá e tropeçava, de vez em quando tropeçava. E tinha gente que caía? Tinha. Mas por um milagre, a roupa não gastava nem o sapato. Mas eles tinham que fazer o esforço. Nós também temos que fazer o esforço. E a bênção de Deus vai trazer o resto. Segunda lição. As bênçãos de Deus não evitam dificuldades. A gente vê isso ao longo de Gênesis e elas nos ensinam, essas várias passagens, que existem dificuldades na vida. A vida tem dificuldades. É ilusão achar que crente tem vida mansa. Deus não dá vida boa a preguiçoso. Deus não nos chamou para sermos acomodados. Mas Deus me chamou para ser vitorioso. Vitorioso em Cristo. Não se deixe guiar pela ilusão de palavras de ordem, com jargões, com slogan de quem quer ganhar vantagem sobre você. Não, você tem que fazer força. A gente tem que se esforçar, tem que cansar. E Deus vai abençoando o esforço. A questão é que quem não é crente não tem a bênção de Deus no esforço. E tem que fazer muito mais esforço. E nós somos abençoados. E às vezes Deus nos abençoa até de uma forma desproporcional ao esforço, que a gente nem sabe como aquilo aconteceu. Por causa da graça dele, que é tão grande, tão misericordiosa. Terceira lição. A nossa dependência de Deus é constante. É no dia a dia. Sempre orando. Pai nosso que sai do céu, santificado. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o pão de hoje. Ou como seria interessante pudesse ser, eu me dá logo a comida para o mês todo, Senhor. Mas não é essa a oração. É a provisão de cada dia. É a dependência permanente do Senhor. Quarta lição. A gente tem que ter cuidado para não desprezar as coisas espirituais, para não se tornar profano como Esaú, tendo as coisas espirituais em pouca conta. A Bíblia conta a história de Nadab e Abiú, filhos do sacerdote Arão. Se acostumaram com as coisas do tabernáculo, se acostumaram com as coisas santas e acabaram levando fogo estranho perante o Senhor, pelo que saiu o fogo do Senhor e os consumiu. Tem muito crente que não leva a sério as coisas de Deus e se acostuma a estar na igreja como se fosse num lugar qualquer. Mas eu vou assim, eu falo assim. Não, a igreja é um lugar de reverência, Deus é um Deus santo, a palavra de Deus é santa, você é santo. A gente tem que levar essas coisas a sério, cuidar com isso. Quinto, ore e vigie para que o seu comportamento não induza seus filhos a reproduzirem seus defeitos e fraquezas. Vimos isso na vida de Abraão para com Isaac, de Isaac para com Esaú. Sexto, nossos pecados afetam quem está ao nosso redor e principalmente a todos sobre quem temos algum tipo de autoridade. Temos que lembrar que nossos pecados não atingem não somente a nós. A Rebeca cometeu esse erro depois. Você vai ver que ela cometeu o erro sobre isso, achando que o pecado dela ia atingir somente a ela.
E não é verdade. Não atinge somente a ela, atinge a todos. Temos que ter responsabilidade espiritual para com Deus e para com aqueles que estão ao nosso redor e para com aqueles que são subordinados a nós, quer seja espiritualmente, familiar, de qualquer natureza. E por fim, 7º lugar, casamento em julgo desigual tende a ser muito problemático. Aquela passagem lá de Coríntios que fala, não vos ponhais em julgo desigual com infiéis, ali não está falando de casamento, tá? O assunto ali não é casamento. Estou olhando as expressões de vocês, mas é preciso a gente ser honesto com a interpretação bíblica. Ali não está falando acerca de casamento. Não é esse o assunto. No entanto, as lições que tem ali se aplicam a casamento também. Porque ali fala de comunhão de luz com trevas, uma opção de coisas assim. As lições, apesar do texto não falar explicitamente sobre casamento, as lições são as mesmas. E quem se junta com um infiel do ponto de vista matrimonial, com alguém que não é crente, tende a ter um casamento problemático. Como dizia o pastor Antônio Gilberto, muito conhecido nas Assembleias de Deus, tradutor da Bíblia de Estudo Pentecostal, comentarista de lições bíblicas, uma referência nas Assembleias de Deus, ele tinha uma frase que ele repetia de vez em quando: quem casa com ímpio deve se preparar para ter problemas com o sogro. Quem casa com ímpio deve se preparar para ter problemas com o sogro. Quem é o sogro nesse caso? Porque o ímpio é um filho do diabo. Então, cuidado com as questões de julgo desigual. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe para que possamos guardar em nossos corações os ensinos e conservarmos a sua graça. É muita coisa em pouco tempo, mas oremos para que Deus nos abençoe para retermos aquilo que for necessário para nós. Que Deus nos abençoe. Amém.